meu nome é Gabriel Feltran, eu sou professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Há mais ou menos uns 20 anos eu faço pesquisa nas periferias de São Paulo, principalmente com os temas de política e violência, né? Ou seja, comecei estudando movimentos sociais, movimentos de favela, e a certa altura passei a estudar crime e criminalidade violenta e os regimes de organização, de ordenamento local das periferias urbanas. Nós temos um grupo de pesquisas aqui na Federal de São Carlos, chamado NAMAGEM, Núcleo de Pesquisas Urbanas, que reúne uma série de pesquisadores que estudam as periferias, as marginalidades, as margens da cidade, numa perspectiva da sociologia urbana que centra o seu posto de observação entre esses grupos muito marginalizados, né? Então, mais do que tomá-los como objetos de estudo, eles também são, né? A gente quer saber como que é a sociabilidade no interior da cadeia, quer saber como que se regula a vida, se sobrevive na rua, etc. Mas mais do que isso, a gente tenta tomar esses espaços como produtores de saberes e produtores de perspectivas sobre a cidade, sobre a cidade contemporânea, sobre os grupos sociais, o conflito urbano, etc. A dimensão do conflito sempre é muito importante para nós. E a perspectiva de trabalho que a gente tem, como eu estava dizendo, é etnográfica, né? Ou seja, fazer pesquisa de campo junto a esses grupos e no contato com eles, desnaturalizar as formas mais usuais, mais construídas pela mídia ou pela posição social, pela posição de classe, de raça, etc. E procurar relacionar essas formas que o pesquisador traz consigo de pensar o mundo com as formas que a gente encontra em campo e desse choque, né, desse embate mesmo entre diferentes formas de ver a vida, a gente produzir conhecimento sociológico, né? Como esses temas são muito complicados de se estudar através de dados oficiais, né? Mesmo dados de boletins de ocorrência e etc., eles são os dados oficiais eles são muito pouco confiáveis e, ao mesmo tempo, eles são muito incompletos para compreender fenômenos que, por definição, estão marginalizados e, portanto, estão fora da luz pública, né? Por isso, e basicamente por isso, o método que eu aprendi a desenvolver e que não tem muita inovação é o método etnográfico, né? A gente faz etnografias do tipo mais clássico possíveis, né, no grupo. Ou seja, a gente prevê como trabalho de campo a permanência longa do pesquisador nos contextos que ele está estudando, né? A dimensão temporal é fundamental. É preciso permanecer bastante tempo nesses lugares, né? Por quê? Porque só com a permanência longa é que a gente consegue desnaturalizar os olhares que a gente constrói cotidianamente pelas notícias de jornal, pelas conversas de bar, pelos preconceitos todos que estão em volta desses temas, né? Então eu, quando comecei a fazer pesquisa de campo, por exemplo, eu tinha muito medo de ir numa favela, né? Morria de medo. Eu tenho uma origem numa classe média, que nem é uma classe média muito alta. Estudei em escola pública até o colegial e depois caí num colégio de elite em São Paulo pro colegial. E quando comecei a fazer minhas pesquisas, ainda na minha graduação, não tinha muito medo de ir na favela, porque para mim a favela era um lugar violento, né? As periferias eram lugares violentos o tempo todo, por definição, né? E é justamente esse tipo de informação que chega à maioria dos pesquisadores antes deles começarem a pesquisa, né? E a permanência longa nos contextos faz a gente, de fato, ir aos poucos desnaturalizando essa percepção mais geral
reenquadrando as questões todas que se elaboram naqueles lugares. O que não quer dizer que não haja violência, que não haja arma, que não haja droga, que não haja criminalidade, etc., nesses contextos que a gente estuda. Claro que há. Mas, ao mesmo tempo, se a polícia ocupasse um condomínio de elite buscando armas e drogas, seguramente eles iriam encontrar muita arma e muita droga nas casas de elite também, né? O tempo passando vai nos ajudando a perceber que na verdade, esses temas eles estão cruzando muito mais as fronteiras sociais do que a gente imagina, né? E até por isso escolhemos esse posto de observação, né? Escolhemos o posto de observação das periferias para poder olhar para a sociedade como um todo, para a cidade como um todo, e verificar que em alguns pontos há muita diferença entre as periferias e o centro da cidade, entre os grupos mais marginalizados e setores mais privilegiados da cidade. E em outros pontos essas coisas estão totalmente atravessadas, né? Por exemplo, se eu for ver a distribuição de telefones celulares na cidade, eu não vou ver tanta diferença entre as periferias, as classes médias, etc. Todo mundo tem celular e muitas vezes são os mesmos celulares, né? Se eu for ver consumo de maconha, vou ver que grupos universitários talvez consumam mais maconha do que grupos periféricos. No entanto, se eu for ver renda média, escolaridade, ocupações e etc., eu vou ver que isso é muito diferente. E radicalmente, se eu for ver quem hoje ocupa as favelas, quem hoje ocupa as cadeias, quem está em clínicas de internação para saúde mental ou para drogadição, eu vou ver que lá dentro tem muitos jovens negros, muitos jovens negros moradores de periferia, muitos jovens negros moradores de periferia e trabalhadores de mercados ilegais de droga, né? Por isso, uma das ideias que saiu desse trabalho, que dá nome ao livro da minha tese de doutorado, é a ideia de fronteira, né? Fronteira entre as periferias e os grupos mais marginalizados e os grupos mais bem estabelecidos da sociedade. Fronteira porque justamente tem coisas que passam e que atravessam, como os telefones celulares e os televisores de tela plana e as Casas Bahia, que estão em todas as classes sociais, ou seja, passam pela fronteira, e outras que bloqueiam esse fluxo, né? Por exemplo, o encarceramento, que deixa só um grupo social encarcerado, com uma dimensão racial muito marcada, com uma dimensão geracional muito marcada. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu estava muito interessado nos problemas políticos, né? Sobretudo os movimentos sociais, e tentando entender por que as periferias tinham se mobilizado durante os anos 80 e 90 numa série de movimentos sociais, movimento de moradia, movimento de alfabetização de adultos, movimentos de reurbanização de favelas, movimentos de mães para a construção de creches, movimentos sociais de todos os tipos que haviam conquistado muita visibilidade durante os anos 80 e 90 e estavam conquistando cada vez mais espaço nesse período na formulação de políticas públicas, né? Mas eu tentava entender por que esses movimentos, de um lado, tinham caído em termos de potencial, de pautar a cena pública, né, já nos anos 2000. E, por outro lado, o problema que mais afligia as famílias naquele momento em que eu começava a fazer pesquisa de campo, né, virada dos 97, 98, 99, o problema que mais afligia aqueles grupos que eu estudava nas favelas era o que era chamado de violência, né, em termos muito genéricos, que se manifestava muito fortemente nos assassinatos cotidianos de jovens moradores daqueles territórios, né?
Então toda vez que a gente ia para a favela, eu e os meus parceiros daquele momento, tinha algum menino que tinha morrido, tinha algum corpo estendido no chão, tinha alguma história de homicídio no dia anterior, no sábado passado, saindo do jogo de futebol, voltando para casa depois do bar, alvejado por uma moto com 2 caras em cima, etc. E uma série de vinganças, né? Os meninos morriam, sabia-se que era gente dali mesmo, que já tinha ameaçado, que já tinha algum tipo de conflito, ou que tinha um homicídio anterior e se tratava de uma vingança. Alguém tinha matado o irmão do outro. Quer dizer, isso estava muito presente nesse período nas favelas de São Paulo. E me intrigava muito por que isso não virava um movimento social como o movimento por escolas, por postos de saúde, por creches, etc. Né? Eu pensava muito sobre isso enquanto estudava no meu mestrado e dizia, bom, os caras ficaram sem creche e fizeram um movimento de creche, as mães se organizaram em torno disso. Ficaram sem posto de saúde, ficaram sem transporte, etc. Organizaram abaixo-assinados para ir buscar essa infraestrutura, mas perderam filhos e não se mobilizam em torno disso, né? Quer dizer, eu não via essa mobilização, né? Eu andava pelas favelas e não via nenhum tipo de movimento pautando os homicídios cotidianos de jovens ali que me chocavam muito, né, nesse período. E aí tem um problema metodológico central, né, para todo etnógrafo, né? Fato é, como eu vou contar para vocês, que já nesse período havia uma mobilização muito intensa de diversos setores das favelas pela queda dos homicídios, né? Mas simplesmente eu não conseguia enxergar essa mobilização porque ela não tinha, digamos, a gramática inteligível para mim naquele momento, né? O que acontecia, basicamente? Era um período eu estava estudando na cidade de São Paulo, né? Era um período de governos muito autoritários, né? Governo Maluf e governo Pita, que se seguiram ao período da Erundina e que politicamente desmontaram toda a base de comunicação anterior do governo Erundina com as periferias, né? Já que a Erundina tinha sido eleita basicamente pelas periferias, né? Com muito voto popular e com muito voto útil na classe média, num contexto muito específico de eleição. Em 88, né? Depois do governo Erundina vem um governo Maluf e o governo Pita, de extrema direita e muito resistentes a qualquer política de proteção social nas favelas, como dizia o próprio Maluf, né? Com a rota na rua, né? Com muita repressão e muito pouca participação dos setores populares na prefeitura. Isso havia sido fundamental para desmantelar toda a rede de movimentos sociais das favelas de São Paulo, das periferias, que tinha feito um esforço gigantesco de institucionalização durante o governo Erundina e que nos governos do Maluf e do Pita era toda desmontada. Então os movimentos, ao mesmo tempo, tinham sido muito importantes na eleição da Erundina e na pauta das políticas sociais, mas nesse momento estavam em refluxo, né? Já o problema da violência não se colocava nos anos 70 e nos anos 80, quando esses movimentos surgiram, de um modo tão importante quanto se colocou justamente nos anos 90. Hoje a gente vê que esse problema da violência, dos homicídios, que explodem, né? A curva sobe muitíssimo em São Paulo nos anos 90, esse problema tem muito a ver com a chegada maciça dos mercados de cocaína, de todas as drogas, mas principalmente dos mercados de cocaína, em rotas transnacionais com a abertura econômica do Brasil do começo dos anos 90. Abriu-se todos os mercados e abriu-se inclusive a chegada forte dos mercados ilegais. No Rio de Janeiro antes, já nos anos 80, São Paulo mais tardiamente, a partir dos anos 80, tem uma economia da droga mais industrial, né? E claro que os grupos desempregados, subempregados, informalmente empregados do período, são os grupos que vão disputar esses mercados ilegais. Lembrando que o desemprego era algo em torno de 6% em 85 e vai bater em 2000 em 23% na região metropolitana de São Paulo, com toda a reestruturação produtiva, né?
Ou seja, tem uma massa de desempregados crescente ao mesmo tempo em que mercados altamente lucrativos como o da droga chegam em escala industrial na cidade de São Paulo. É isso que leva uma parcela da juventude do período para a operação de base dos mercados da droga, e é isso que gera essa cadeia de vingança entre pequenos grupos que estavam ali instalados nas periferias, disputando justamente a lucratividade desses mercados, né? Ou seja, eu monto um ponto de venda de droga aqui, mas na rua de cima já tem uns caras que já tinham uma rivalidade com a gente, que é uma rivalidade de tipo tradicional, né? De ordenamento urbano de tipo mais tradicional. Mas como eu tenho um ponto de droga e ele sabe que se ele tomar o meu ponto ele vai ter 2 vezes mais lucro do que ele tinha, ele tá armado e ele ocupa o meu ponto de drogas e mata todo mundo, e eu, na sequência, os meus irmãos vão tentar matar ele, etc. Isso gerou uma espiral, uma cadeia de vingança, isso levou o homicídio lá para cima, e isso fez muita mãe chorar, como se diz na periferia, né? Porque esse homicídio claramente era muito marcado por raça, muito marcado por geração, muito marcado por condição social de classe, né? Ou seja, quem morria era preto, pobre, periférico e novo, e muitas vezes inscrito nos mercados ilegais, né? Inscritos no crime, que nesse momento estava se estruturando justamente para ganhar uma outra dimensão, né? Para deixar de ser uma coisa caseira, como era nos anos 80, e virar efetivamente um mercado industrial, né? Muito flexível, muito conectado com o tipo de acumulação contemporânea, né? Bom, por que isso não virava um movimento social? De um lado, porque isso era, quer dizer, a participação desses jovens nos mercados da droga, etc., é moralmente muito mal vista, né? Pelos próprios pais, pelos familiares, por todo mundo. Então, como que você vai defender a vida de um menino que é bandido, que é traficante, que está, né? Então as famílias ficavam muito envergonhadas em primeiro lugar, né? Porque eram famílias que se construíram durante toda a vida como trabalhadoras e de repente são manchadas, né, na sua tentativa de melhoria de vida, de subida na escala social, por uma morte ou por um desvio do filho que se tornou bandido, né? Porque é assim que é lido, né? É lido moralmente, né? De outro lado, isso não virava movimento social porque a gramática de ação era para reduzir esses homicídios, né? O tipo de ação coletiva aqui, no final dos anos 90, já era muito presente nas periferias para reduzir homicídios. Ela não vinha dos grupos politicamente organizados, como centros comunitários, como sindicatos, como partidos, etc. Essa ação ela vinha do próprio crime, né? Essa ação vinha da própria organização do primeiro comando da capital, que já era muito espraiada pelas periferias nesse momento, mas não só do primeiro comando da capital, também do movimento hip hop, por exemplo, através das letras das músicas, também numa série de outras ações de base, como as posses, como os grupos de base do mundo hip hop, né? Ou seja, em 1997, quando eu estava fazendo campo, os Racionais MCs estavam lançando a Fórmula Mágica da Paz, que é uma música que vai contar exatamente sobre como bloquear essas cadeias de vingança e como produzir unidade e fazer reduzir o homicídio nas periferias. Mas só em 2004 é que eu fui ter alguma primeira noção de que essas coisas estavam acontecendo, né? Ou seja, eu passei de 97 até 2004, isso dá 8 anos, né? Contando com o ano de 97. 8 anos fazendo pesquisa em favela, indo conversar com um monte de gente em favela, e sem entender absolutamente nada do que acontecia em relação ao homicídio, né? Até que quando eu comecei meu doutorado em 2004, eu fui numa favela e falei com as pessoas, olha, eu quero estudar o homicídio de jovens e por que isso não vira uma questão política e etc. Porque morrem muitos jovens e os movimentos não atuam nessa área e etc. E alguns moradores me disseram, bom, mas aí você tem que procurar outra favela, porque aqui já não morre mais. Aqui desde 2003 não morreu nenhum. Aí fui em outra favela, falaram, não, aqui desde 2002 não morre nenhum, né?
E aí eu comecei a me interessar justamente o que tinha acontecido, porque até 2001 morria um monte, depois de 2001 não morria naquela favela. Na outra era 2002, na outra era 2003, numa outra já desde 99 as mortes tinham caído muito, e em várias outras 2004, 2005. E isso, como pesquisador, me fez, né? Como a gente sempre fala, né, o projeto de trabalho de campo etnográfico, ele nunca é executado, né? O projeto que a gente elabora, né, na pós-graduação, para começar um mestrado, para começar um doutorado, ele nos serve como um guia para uma primeira incursão, mas o que efetivamente vai delinear o seu trajeto é a própria pesquisa de campo, né? É assim que tem que ser, é assim que a gente fala que tem que ser e é de fato como acontece mesmo. Ou seja, eu chego com uma questão em campo que é: por que os homicídios de jovens não geram movimento social? E nos primeiros dias de campo do meu doutorado as pessoas falam: não tem homicídio de jovem, então não tem mais homicídio de jovem. E eu falava: mas o que aconteceu? Aí eles me respondiam basicamente 3 coisas. Eles falavam assim: não, aqui é o seguinte, os caras que matavam estão tudo presos, então não tem ninguém matando mais na rua. Aí outros diziam assim: não, os caras que matavam aqui, que já morreram tudo, porque foi tanta morte que mataram todo mundo que tinha a ver com o negócio. E outros que eram mais próximos, né, do crime, nesse período, me diziam: não mata mais porque não pode mais matar. Antes podia matar, agora não pode mais matar. Por que não pode matar? Porque o comando não deixa mais, tem que pedir aval. Tem que pedir autorização para matar, você não pode mais matar. E eu falava: como assim? Não, antes, se o cara me devia, por exemplo, eu deixava uma carga na mão de um menino para vender para mim. Eu sou o gerente da biqueira e estou deixando uma carga para o menino vender para mim 200 pinos de cocaína. R$2.000, né? Cada pino é R$10. Então, R$2.000 eu estou deixando na mão dele para ele vender. Ele vai ter uma comissão disso daí, que é uma comissão enorme ainda comparada a outros tipos de comércio, né? Mas ele tem uma comissão e na semana seguinte ele tem que me pagar 1.600, 1.500, depende de cada caso, né? Ou R$1.000, depende aí, cada caso. Bom, o menino não me pagou. Antes dessa regra, antes dessa lógica, né, de redução de homicídios, que foi muito pensada por esses grupos, né, por esse enunciado PCC, ou pelas cantadas no rap, etc. Se esse menino não me paga, no dia seguinte eu mato ele, né? Ou eu ameaço fortemente e se não tiver muita resistência de ninguém, eu posso matar, né? Depois dessa regra, a lógica é o contrário, né? Eu não posso matar esse menino, de jeito nenhum. Que a lógica anterior é: eu mato para mostrar que eu sou forte e que ele não pode me enganar no meu negócio, né? Na outra lógica, eu não posso matar, porque isso é uma questão política. A gente não vai se matar e a gente vai fazer paz entre nós, aliança entre nós, evitar que as nossas mães chorem. Mas a justiça vai ser feita. Como? Eu vou recorrer ao comando. E o comando vai chamar um debate com quem está me devendo, comigo, e vamos olhar um na bolinha do olho do outro, como eles falam, né? Olho no olho, para saber quem está certo, quem está errado, quem deve e quem não deve. Feito isso, tem que pagar. Ah, mas não tenho dinheiro. Então sua mãe vai pagar, seu pai vai pagar, seu tio vai pagar, mas você não vai morrer por causa de uma dívida, né? Mas a justiça vai ser feita. Isso foi introduzido, isso passou a ser parte das periferias a partir dos anos 2000, né? Sobretudo a partir da virada do ano 2000. E metodologicamente a gente foi captando isso em fragmentos. Uma conversa aqui que o menino dizia: meu primo morreu, mas morreu depois do debate. Ou seja, era uma morte que foi julgada, que foi... O outro dizia: eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas agora eu estou numa outra vida. A lei aqui era uma, agora é outra. A gente vai captando pequenas falas, né, na etnografia, pequenas situações, e às vezes na própria observação, né? Às vezes chega um rapaz alucinado porque está dando fuga de um assalto que ele fez. E todo mundo pergunta: e aí, mas tem polícia na bota? Tem polícia na bota? Tem alguém atrás de você?
Porque se tiver alguém atrás de você, você não podia ter corrido para dentro da favela, você tinha que ter corrido para outro lugar. Porque você não pode trazer polícia para a favela. Uma série de pequenos códigos que a gente vai captando aqui e ali na etnografia e que, usando da comparação, né, entre diversos casos em São Paulo, entre diversas situações como essas, entre diversas trajetórias, entre diversas entrevistas, relatos, etc., a gente vai montando o quadro mais geral do que é o PCC, do que é o funcionamento do crime, ou seja, metodologicamente a etnografia a etnografia é muito mais do que o trabalho de campo, ela é uma perspectiva de pesquisa, né? Uma perspectiva fortemente indutiva, né? Em que você primeiro se coloca em campo com um delineamento básico das questões que te interessam, para depois, a partir de uma série de situações, trajetórias, relatos, entrevistas, descrições de observação, documentos captados, etc., a gente vai, eu gosto da ideia de um quebra-cabeça, né? A gente vai pegando pequenas pecinhas e artesanalmente vamos construindo um quadro de referência, que é um quadro de referência do que está acontecendo naquela localidade, para daí, em comparação com muitas outras localidades que estão sendo pesquisadas ao mesmo tempo, ou seja, em interlocução com o nosso campo de pesquisa, a gente poder montar os argumentos mais de inferência, né? Ou seja, durante 3 anos, acho 2004, 2005, 2006, nesse caso específico da historinha que eu estou contando, né? Eu achava que a saída de redução de homicídios era uma saída de Sapopemba, que era o distrito onde eu estava estudando. E eu não tinha a mínima ideia de que isso também acontecia aqui em São Carlos, que isso acontecia em Piracicaba, que isso acontecia em Pirassununga, que isso acontecia em Guarulhos, em Santos, ou na Zona Oeste, na Zona Sul. Eu não tinha a mínima ideia até 2006, olha que coisa. Que, digamos, essa lógica, né, de gestão da ordem urbana produzida pelo crime e não pelos movimentos sociais, e não pelas políticas estatais, e não pelos direitos humanos, mas pelo próprio crime, eu não tinha a mínima ideia de que isso estava espraiado pelo Estado inteiro. Por quê? Porque por um problema metodológico, né? Eu não tinha, até esse momento, imerso no trabalho de campo que eu estava, eu não tinha condição de comparar os meus achados, digamos, e o meu quebra-cabeças, o meu cenário de quebra-cabeça ali de Sapopemba, onde eu trabalhava, com cenários de outros lugares, né? E foi só na interlocução muito forte com outros pesquisadores dos mesmos temas e principalmente com as estatísticas, com os dados quantitativos sobre homicídio, sobre criminalidade, sobre violência, etc., que a gente conseguiu montar o panorama mais amplo de interpretação do problema da queda de homicídios em São Paulo, né? Foi só quando eu comecei a me dar conta que a queda de homicídios em Sapopemba não era exceção, mas era regra, que a gente começou a cruzar os dados por região e ver que em todas as regiões periféricas tinha baixado muito o homicídio, mas muito mesmo, para 1/10 do que era antes. Por exemplo, os dados de 2000 são mais ou menos 10 vezes maiores do que os dados de 2010, né? E em várias regiões já em 2006, 2007 já era assim. Foi só, ou seja, cruzando esses pequenos relatos, montando um quadro de referência, depois começando a comparar, e depois começando a comparar com dado quant, com pesquisa por amostragem, etc., que a gente foi se dando conta que a gente estava diante de um fenômeno que não era de Sapopemba, não era da favela do Madalena, essa favela que está aqui atrás, né? Que a gente estava diante de um fenômeno que era do estado de São Paulo inteiro, e isso muda a nossa escala de interpretação, a nossa escala de análise, e a gente começa depois a fazer o caminho de volta, né? Se a montagem do argumento é toda indutiva, né? Eu venho desses pequenos relatos até chegar a um quadro de interpretação mais amplo. A partir desse quadro de interpretação, eu posso olhar, por exemplo, para o caso de Santos, ou da Baixada Santista, e com esse quadro de interpretação eu vou interpretar o que está acontecendo em Santos, e funciona, né? Então tinha algumas coisas que eram muito sensíveis para a gente. Por exemplo, os dados de homicídio eram todos agregados. Então assim, latrocínio, chacina, era tudo junto. A gente falou, não, precisa desagregar isso aí, porque eu preciso ver. Latrocínio tem que estar crescendo, porque é o crime que está se fortalecendo, né?
E o crime não está preocupado em reduzir o homicídio de playboy, de branquinho, de não sei o quê. Como eles falam, né? Ou seja, o grosso dos homicídios está caindo, mas o que está caindo é o homicídio do menino negro de 15 a 25 anos, morador de periferia, tá. Mas o latrocínio está subindo. A gente falou, será que é verdade isso? Porque a nossa hipótese, ter isso seria viável. E é certinho, você vai ver, o latrocínio sobe, o assalto a banco sobe, o crime contra o patrimônio sobe, os roubos de carro sobe. Quer dizer, toda a criminalidade está fortalecida, está muito mais forte e o homicídio está caindo, né? Então isso gerou muita polêmica, foi muito difícil, grupos que estavam bem estabelecidos aí no debate sobre homicídio, sobre segurança pública, que faz muita consultoria para política de segurança, não sei o quê. Foi muito difícil o pessoal admitir que o índice de homicídios não é um indicador geral nesse nível de agregação, que ele tem que ser desagregado, né? E ainda é, né, na verdade, isso é tudo uma discussão ainda, não é que a gente fala é verdade absoluta, né? Mas na nossa interpretação construída dessa forma, todos os dados só comprovam isso, né? Porque você vai para os dados, por exemplo, outro método que o Centro de Estudos da Metrópole tem muita facilidade em produzir são dados georreferenciados, né? Então aí quando a gente georreferencia, por exemplo, onde está o homicídio, onde está mais a população negra, onde está mais a população pobre, põe esses lugares junto, em 2000 e 2010, com o dado do censo, a gente vê que o homicídio cai justamente entre os grupos mais negros, mais jovens, mais homens. E aí, você vai trabalhando com categoria bruta, né? Pretos e pardos do censo, né? Idade, localização, endereço, sei o quê, e vai confirmando tudo a hipótese, né? E o homicídio na Vila Mariana não cai, entendeu? Que é um distrito de classe média alta. Por que não cai? Porque o homicídio da Vila Mariana é um homicídio produzido pelo crime contra, assim, em ações criminais, né? Esse não cai. O que não cai também? Homicídio policial, ao contrário. O homicídio policial sobe no período, né? 2006 é um absurdo. E a partir de 2012 sobe cada vez mais, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a etnografia é um modo de conhecer que não é contrário a nenhuma outra forma de conhecer, né? Ela se nutre muitíssimo de uma série de outro tipo de dado que é produzido de outra forma, né? Que é produzido de modo não etnográfico. Estou dizendo isso porque eu acho que principalmente nos cursos de pós-graduação e na área de ciências sociais tem uma certa competição que eu acho meio tonta entre antropologia e sociologia, né? Os antropólogos são donos da etnografia, os sociólogos não podem fazer. Ou assim, quem faz pesquisa quali não pode fazer pesquisa quant, porque os caras que fazem pesquisa quant não pensam, né, como esse dado é construído e a gente pensa como... Quer dizer, eu acho tudo isso bobagem, falar a verdade assim, muito sinceramente, né? Eu acho tudo bobagem. Eu acho que o que precisa é ter clareza de qual é o seu problema de pesquisa, né? Qual é o seu ponto, O meu ponto de pesquisa era por que o homicídio não vira movimento social, né? Só que isso vai mudar. E aí, você tendo isso claro, você vai vendo como isso muda. Então, assim, o homicídio vira movimento social, só que não vira movimento social do jeito que eu imaginava, né? Do jeito um movimento virtuoso politicamente, de esquerda, pelos direitos humanos, produzindo uma política estatal. Agora, virou um movimento social, as pessoas se articularam e falaram, vamos parar que esses moleques estão morrendo muito, isso é ruim para todo mundo, isso é ruim pra gente, para as mães dele, para o nosso negócio, para todo mundo que mora aqui. Então a gente vai parar com esse negócio. E fizeram parar esse negócio em São Paulo, né? Agora, isso implicava para mim na mudança do meu objeto de pesquisa, do meu tema de pesquisa, do meu foco de pesquisa, mas ele se redefinia. Como se produz ordenamento urbano hoje? Como se regula a violência letal hoje em São Paulo? E veja, a regulação da violência letal me remetia de novo ao problema da política, que era o problema de onde eu saía. Porque todo mundo aqui leu Weber e a gente sabe que o Estado é aquele que reivindica para si o monopólio da violência legítima. Bom, se tem um outro grupo nas favelas que eu estudava reivindicando para si o monopólio da violência legítima e dizendo aqui não pode chamar a polícia, qualquer problema que você tiver é nós, chama nós que nós resolve, né? A gente tem outro problema aí que é um problema também político, de ordenamento urbano, etc.
Ou seja, a gente perseguindo um problema, a gente vai sendo levado a reconfigurar, reconstruir o problema e etc. E a gente vai sendo levado a usar outros métodos, né? Ou seja, a entrada etnográfica é uma entrada em campo, é uma perspectiva de trabalho, mas depois tem que conectar com outras coisas, porque como que eu vou saber, hoje que eu estou estudando um pouco roubo de carro, começando a estudar roubo de carro agora, como que eu vou fazer com o trabalho etnográfico para saber quantos carros são roubados em São Paulo num ano? Quantos carros são roubados no Brasil num ano? Não tenho como fazer isso artesanalmente numa pesquisa etnográfica. Mas a Confederação Nacional de Seguros tem esse dado, entendeu? E eu sabendo que é muito, que no Brasil foram roubados 500 mil carros em 2014, eu sei a dimensão desse mercado, né? E eu sei que ele vai empregar muita gente. E eu começo a entender por que em Sapopemba, onde eu estudo, tem tanta revenda de carro, tanta loja de autopeça e tem tanto menino sendo preso por roubo de carro. E que ganham 300, 400 reais para entregar um carro roubado na mão de um receptador que vai fazer muito dinheiro com ele, né? Mas eu preciso ter a dimensão desse mercado para eu saber se isso é só de Sapopemba ou se isso é uma coisa que está em várias outras regiões do país, da cidade, etc. E sem o dado da Confederação Nacional de Seguros, eu não sei disso, né? Então não adianta... por isso que eu acho que é uma bobagem essa disputinha, quali, quanti, etc. Se eu quero saber quantas pessoas têm AIDS no Brasil, né, eu não vou fazer pesquisa etnográfica. Se eu quero saber como... se organiza o cotidiano de uma cadeia, não vou lá com um questionário perguntar para as pessoas, porque né, não é assim, né? Então, para mim, o método, ele responde à curiosidade e à questão científica do pesquisador, né? Aquilo que interessa para o pesquisador e que, por seu lado, não pode ser uma coisa irrelevante, né? Eu adoro o mundo da pesquisa, por isso eu acho tudo muito bem conectadinho, assim, né? A pesquisa tem que ter justificativa, tem que ser relevante. Por quê? Tem que ser relevante porque eu não vou para dentro de uma favela estudar que cor as pessoas usam para sair de casa, entendeu? Porque isso não é uma questão para as pessoas. Tem gente que faz esse tipo de coisa, né? Eu não vou para um grupo indígena que está sendo acometido pela barragem de Belo Monte, que está sendo expulso de lá, não sei o que lá, e vou estudar a cosmologia que os caras tiveram no século XIX, quando o primeiro pesquisador chegou lá, não sei o que lá. O que é relevante para os grupos com os quais eu estou trabalhando, obrigatoriamente tem que ser relevante para o pesquisador, né? Eu não posso fazer de conta que não tem esse problema. Eu fui lá estudar movimento social, mas não tinha como eu fazer de conta que não tinha homicídio, fazer de conta que não tinha aquele monte de menino morrendo, fazer de conta que o crime não era uma questão relevante, sabe? Então, meus temas vão mudando a partir do que é relevante para as pessoas com as quais eu trabalho, né? Se eu estou estudando relações raciais, eu não vou estudar prioritariamente a relação dos armênios com os sírios no Brasil, sabe? Embora haja armênios e haja sírios no Brasil, mas prioritariamente o nosso problema racial é de outra ordem, né? Se eu estiver na Síria, aí sim isso pode ser mais... Eu acredito muito nisso, assim, que o nosso conhecimento tem que ter relevância social, né? E claro que se eu começar a estudar e cair, por questões relevantes ao meu grupo, cair nos armênios, também não é para, a priori, descartar, né? Por exemplo, a gente falava muito que no Brasil a migração era interna, que a gente tinha muita migração interna, etc., que o tema de migração importante no Brasil não era nem a exportação via Governador Valadares, que o nosso tema importante era migrante interno, não sei o quê. Há 10 anos atrás, agora mudou, né? Agora mudou, tá cheio de nigeriano no centro de São Paulo, tá cheio de angolano, tá cheio de moçambicano, Cabo Verde, haitianos, bolivianos, peruanos, paraguaios. Quer dizer, compondo uma outra cena, para quem faz sociologia urbana, esses passam a ser temas muito importantes, né? Tanto a migração interna quanto a internacional. Bom, eu recebo muitas mensagens e às vezes, depois que a gente apresenta, ou mesmo em sala de aula, estudantes que procuram, né? Professores que já fizeram pesquisa de campo, principalmente nesses contextos, periferia, prisão, droga, usuário de crack, clínica de internação, hospital de custódia, não sei o quê. São contextos fortemente marginalizados, né? E contextos hoje muito marcados por uma ideia de violência, né? Uma representação mais geral do que é violência.
Depois até posso falar dessa representação. Mas esses estudantes, em geral, nos procuram para começar o seu trabalho de campo, né? Com uma vontade de conhecer esses ambientes, com uma vontade de trabalhar esses temas e etc., mas ao mesmo tempo com medo ou sem saber muito bem como chegar, etc. E hoje, felizmente, né, com todo o trabalho da ação afirmativa e etc., a gente tem perfis muito diferentes de estudante na pós-graduação. Então, de um lado, há estudantes que têm origem em famílias bem estabelecidas, ou do interior, ou da capital, de classe média, que nunca pisaram numa favela. De outro lado, a gente tem também estudantes que são ex-moradores de favela ou moradores de favela que estão começando a pós-graduação e a fazer pesquisa, muitas vezes nesses contextos que marcaram a própria formação deles, né? E é sempre muito difícil produzir qualquer tipo de orientação nesse sentido, né? Porque eu sempre costumo dizer que o trabalho etnográfico ele não é um trabalho técnico, né? Não tem um conjunto de técnicas que você estabelecendo, você pode falar, não, faz isso que você vai estar em segurança, que vai dar tudo certo. Justamente porque o trabalho etnográfico ele precisa do outro, né? A grande questão do trabalho etnográfico é o outro, é a alteridade, né? Como se diz teoricamente. Ou seja, em cada interação, em cada contexto, em cada relação, o pesquisador vai ter que ter sensibilidade, jogo de cintura para poder lidar com a situação e saber se virar nela, né? Evidentemente, por outro lado, tem algumas coisas que não se faz, né? E tem algumas coisas que deve se levar mais a sério no começo. Então, o que eu costumo dizer para os estudantes, para quem está querendo começar, para quem está querendo conhecer o método etnográfico, fazer as primeiras incursões, eu costumo dizer que a gente aprende fazendo. Mas que para a gente chegar nos lugares, a gente tem que primeiro partir do pressuposto de que o Brasil é um país muito desigual, mas muito, 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 muito desigual. E que esses contextos de alteridade podem ser contextos de alteridade radical, né? Ou seja, que muitas vezes lugares que não são perigosos caso você saiba chegar, podem se tornar perigosos caso você não saiba chegar, né? Tem até um rap do Sabotagem muito bonito sobre isso. Assim. Ele fala, já não sei qual que é, se me vem dão ré. E a letra segue dizendo... Esses que deram ré, a gente enquadra depois. E os que vêm aqui, chegam aqui, trocam uma ideia, conversam com a gente, perguntam, consideram uma pessoa que está lá do outro lado e conversa, esse a gente troca ideia normal, né? Mas a recomendação sempre é ter uma intermediação, né? Já que a distância social é muito grande, na maioria das vezes, né? Entre o pesquisador universitário, ainda que ele seja de origem de setores populares, de classes populares, da favela, etc. Quando ele volta para fazer pesquisa, ele já não é mais o morador, ele é pesquisador, né? E ele já quer fazer um tipo de pergunta para as pessoas que não é o tipo de pergunta que um morador faz. E ele já quer chamar tal pessoa para conversar, para dar uma entrevista, para não sei o que lá. E isso causa uma série de mudanças ali nas formas como as pessoas se relacionam, né? Então, o que eu sempre digo é para as pessoas terem intermediação, já que a distância é grande, colocar intermediário no meio, né? Então, as primeiras chegadas, chegar num centro comunitário, chegar numa igreja, chegar para começar o trabalho de campo mesmo, né? Para começar a própria vivência. Chegar num espaço que esteja mais apto a receber gente de fora, né? É diferente você bater na casa de uma pessoa e falar, oi, eu sou universitário, quero conversar com você, você tem um tempinho para falar comigo? Ou você chegar num centro comunitário e dizer, olha, eu estudei inglês durante muitos anos e eu estou me propondo a vir aqui 2 vezes por semana dar aula de inglês para um grupo de jovens. Então põe aí o grupo de jovens e eu começo e nessa aula, durante 6 meses, dando aula de inglês para um curso de jovens, para um grupo de jovens, obviamente você vai conhecer esse grupo de jovens, obviamente você vai poder depois, no fim de semana, visitar a família de um, visitar a família de outro, ter acesso às pessoas, saber como aquela dinâmica funciona, sem violentar essa dinâmica e ao mesmo tempo sem se violentar ou se colocar numa situação de risco, né? E essas pessoas que você vai conquistando a confiança e que vão tendo confiança em você, porque essa coisa é mútua, né?
essas pessoas vão te dizer, ó, não vai muito por ali, vai mais por aqui, e a gente vai seguindo o trabalho de campo, confiando nos nossos interlocutores, né, que são pessoas dali, ou que falam, não tem nenhum problema você ir comigo no baile funk. Mas você ir sozinho talvez tivesse, entendeu? Porque todo mundo vai querer saber quem é. Ou seja, não querer dar um salto gigantesco, mas fazer o contrário, né? Se colocar como uma pessoa que está ali à disposição para trocar, né? Outra coisa muito importante na etnografia é registrar, né? Por exemplo, eu tenho orientandos que fazem trabalho de campo 1 ano e voltam com 50 páginas escritas de diário de campo. E tem orientando que fica 1 ano em campo e volta com 1000 páginas escritas. Quer dizer, o problema não é quanto tempo você fica em campo, o problema é como você registra o seu material de campo, né? Porque a gente, por problemas múltiplos, né? Tanta coisa que a gente faz e não sei o que, a memória vai, né? Se você deixa de anotar um dia de campo, no outro dia acontece um monte de coisa e você não vai anotar aquele anterior, né? Então tem muitas técnicas de registro, mas tem que registrar. Eu usava muito, por exemplo, falar pro gravador. Eu falo pra caralho, eu falo muito, como dá pra perceber. Então, eu estava exausto às vezes no final de um dia de trabalho de campo, eu ligava o gravador e ficava falando. Às vezes eu, inclusive, falando no telefone, com um amigo, com gente da família, etc. Eu ia contando o dia e já deixava o gravador ali, porque já ficava registrado ali, depois transcreve, né? Entrevista, a mesma coisa, as pessoas falam, a gente está falando de método, né? Eu nunca uso gravador, porque se eu ponho um gravador, a pessoa já fica, e já fica, perde a naturalidade, etc. Eu sempre digo isso em aula, isso é porque tá mal feito, entendeu? Não tem nada a ver com o gravador, tem a ver com você isso daí. Porque tem um monte de situações em que a pessoa põe o gravador, põe a câmera, põe tudo, e a pessoa continua se sentindo à vontade. Isso depende de como se constrói a cena, né? Quantas mil vezes um aluno fala, posso gravar essa defesa de tese? E ninguém fica constrangido por causa disso. Ou seja, é o tipo de relação que produz o constrangimento, né? Se você chegar numa pessoa que você nunca viu na vida, com uma distância social enorme, falar, oi, boa tarde, meu nome é tal, eu sou pesquisador, etc. E a gente pode gravar a nossa conversa? Claro que já trava tudo, né? Agora, com esse rapaz que foi seu aluno de inglês durante 6 meses, que te levou pro churrasco, que te levou pro baile, que te levou para conhecer a namorada, que te levou para conhecer o irmão que está preso, fazer a visita junto, etc. Com esse rapaz, você sentar com ele e falar assim, nossa, essa coisa que você me contou aí sobre o ProUni importa muito pra mim, vamos falar sobre o ProUni, só que daí eu quero gravar, vamos aí, grava 2 horas sobre o ProUni, sobre a bolsa, sobre como é a relação dele na universidade, sobre como que ele faz, como que ele volta, qual que é o caminho de ônibus, tudo, o cara te conta a vida inteira sem nenhum problema com o gravador, né? Então, assim, tem que registrar, né? O etnógrafo precisa registrar. O etnógrafo, ele vive a cena cotidiana, ele não está lá anotando, ele está lá vivendo junto, né? Ele é um participante, ele está lá andando junto com as pessoas, ele está indo, ele emite opiniões, né? Muitos alunos me perguntam isso também. Eu vou para o ato em favor da legalização das drogas, mas aí não vai parecer que eu estou a favor, que eu tenho que ser neutro, né? Eu falo, não, você está vivendo no mundo, a diferença é que você tem que anotar o que você vive, né? Então você vai para o ato como todo mundo, você observa o ato, como todo mundo faz também, todo mundo está observando tudo que está acontecendo. A diferença é que a gente tem uma obrigação de, depois de sair do ato, ainda registrar, né? Então o etnógrafo é um trabalhador que trabalha 3 períodos, né? Porque ele vive o dia com todo mundo e depois ele vai para casa anotar o que ele viveu, falar no gravador o que ele viveu, contar o que ele viveu, mas registrar aquilo, né? Ou no dia seguinte de manhã, porque se passar isso aí, já você não consegue mais mesmo, praticamente, né? Você não lembra mesmo. Se a gente fala um número de telefone assim, a pessoa anota na hora, mas 1 minuto depois ela não lembra, é um tipo de memória, né? Tem um outro tipo de memória que dura um pouquinho, e tem memórias que duram para a vida inteira, mas a etnografia se faz com essas que duram um pouquinho, né? Não é nem essa tão instantânea do número, nem as que duram a vida inteira, né? Então isso é muito importante, eu acho assim, para todo mundo que quer fazer etnografia, que está fazendo,
as dimensões do registro, né? E aí a gente sempre fala que o caderno de campo tem no mínimo 5 dimensões, né? Primeiro é tempo e espaço. Anotar as genealogias, as cronologias dos acontecimentos, né? E anotar os mapas onde aconteceram as coisas, né? Primeira dimensão do diário de campo. Segunda coisa, descrição densa de situações, personagens, eventos, né? Descrever o mais denso possível esse cenário, né? Ou seja, eu estava conversando com esse rapaz, ele deve ter em torno de 15 anos, ele usava expressões bem típicas de quem é migrante do Nordeste recentemente, eu não sei bem se o sotaque dele era pernambucano ou se era de Alagoas, fiquei intrigado com isso, mas com certeza um sotaque do Nordeste recente. Ele me falou bastante sobre o seu pai, sobre a sua mãe, e antes de começar a falar da própria vida dele e tal, ele era um rapaz negro, talvez ele próprio não se considerasse negro, eu estou classificando ele como negro, ele tinha 2 irmãos, a gente estava numa sala toda de reboco, um sofá velho e muito barulho de som em volta, então muitas vezes a gente parou para pedir para o vizinho baixar o som, não sei o que lá. Põe o cenário, monta o cenário, né? Faz o seu cenário vir para o seu registro, porque isso vai ser importante na montagem do quebra-cabeça depois, né? Então essa é a segunda dimensão do diário. A terceira e a quarta eu costumo dizer que são dimensões mais propriamente analíticas, menos descritivas, assim. Então assim, eu estou estudando homicídio em Sapopemba, ou o cenário de ordenamento urbano em torno do regramento do homicídio em Sapopemba. Então, tudo que se remete a isso, eu tenho que já anotar especialmente dizendo, olha, estou lembrando, quando o cara falou disso, já lembrei da cadeia de Vendetta, já lembrei das cadeias de vingança, lembrei de tal autor, lembrei do outro autor e tal. Mas também vai começando a aparecer um monte de coisas que não estavam no meu escopo, né? Começa a aparecer insights sobre roubo de carro, começa a aparecer insights sobre seguradoras, começa a aparecer insights sobre os evangélicos, coisa que não estava no meu escopo de pesquisa. Essa é a quarta dimensão do diário para mim. Coisas que você não estava pensando em encontrar, não estava buscando, mas se jogaram na sua cara, né? Como eu que fui estudar movimento social e a violência se jogou na minha cara, né? E quando eu tô vendo o meu diário de campo nessa quarta dimensão, que não seria dos meus temas, ela está crescendo. Então, é bom que ela comece a entrar nos meus temas, né? E a quinta dimensão do registro etnográfico é a que mais na verdade, mais delicada de se fazer, é o diário íntimo, né? E é a que mais, na verdade, as pessoas acham que tem que fazer no primeiro momento, assim. É um diário seu, dos seus sentimentos, né? Eu tinha muito medo de ir lá na favela. Eu encontrei uma menina que eu nem conseguia conversar com ela, de tão bonita que ela era. Eu não consegui fazer entrevista por causa disso. Quer dizer, são coisas que você escreve para você mesmo, que eles servem, que são coisas que servem para o controle epistemológico do próprio pesquisador, né? De saber assim, não... Eu sou muito fascinado por esse trabalho do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Sapopemba, então acaba que tudo que eles falam para mim é maravilhoso e daí em certo momento você vai, depois na sua análise com calma, você vai decantando e fala, nossa, estava tão seduzido que eu não vi os problemas, sabe? Ou assim, não, eu estava tão empolgado com a menina que eu vacilei e tava o marido dela ali e eu fiquei lá, sabe? Esse tipo de coisa que depois você vai vendo como o seu dado foi produzido, né? Como que não serve para você fazer uma ego trip, isso que as pessoas não entendem. Muitas vezes essa dimensão do diário vira uma ego trip, né? Não é isso, é para você poder controlar o seu dado. Falar, não, eu sou tão esquerdista que eu não via os problemas que tinha naquele negócio, porque eu sempre estava do lado desse pessoal que é mais esquerdista lá, tá. E aí com o tempo, né? O tempo passando, você vai controlando isso. Mas essas são as 5 dimensões do registro, assim, temos
de técnica, né? Agora, como se faz isso é de cada pesquisador, né? Tem gente que faz essas 5 dimensões num texto corrido, tem gente que tem caderninhos diferentes, tem gente que anota no computador, tem gente que fala e transcreve. Eu acho menos importante, assim, como você registra, mais importante ter um diário o mais completo possível, que te permita ter muita informação, né? Ter muita informação reflexiva também. E além disso, claro, as entrevistas, eu sempre fiz muita entrevista e acho que a entrevista pensada dessa forma é um super instrumento da etnografia, e a coleta de documentação e, de certa forma, viver em estado etnográfico, né? Quando você está fazendo pesquisa, né? Agora eu estou estudando roubo de carro, como eu estou falando, então qualquer notícia que aparece, qualquer comentário sobre carro, é um material que eu posso anotar, independente de eu falar estou em campo, não estou em campo, tal, né? Acaba que a gente elabora um jeito de olhar para o mundo a partir dessa reflexividade, né? Uma referência fundamental, uma referência teórica fundamental que a gente usa no nosso grupo, e que eu acho que combina muito com o trabalho etnográfico, é a visão que o professor Luiz Antônio Machado da Silva, que é um sociólogo carioca, tem sobre a noção de violência urbana. O Machado, de uma maneira muito perspicaz, ele vai dizer que a violência urbana antes de ser um fenômeno empírico e antes de ser uma categoria de análise, ela é uma representação, é uma figuração social, né? E essa referência, para mim, é fundamental para todos os estudos de violência. Muito reconhecida no campo de estudos de violência, mas acho muito notável, principalmente no desenho, assim, para organizar os desenhos de pesquisa nessa área, que é a nossa área, né? Porque o Machado vai dizer assim, a violência não é o nosso ponto de saída. A violência é aquilo que a gente tem que entender, né? É uma representação que está lá sendo construída cotidianamente, e é essa construção que a gente tem que entender. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte: quando a gente fala violência urbana hoje no Brasil, a gente fala de um corpo específico, que é um corpo masculino, jovem, negro, sem camisa, armado, numa esquina de uma favela carioca, né? Então tem um corpo, tem um território específico, tem uma posição de classe, tem uma posição racial, tem uma posição geracional, tem uma ideia de que isso tem a ver com droga, né? Porque essa é a figura prototípica do traficante, né? E ele fala, portanto, quando a gente aciona essa representação da violência urbana, a gente aciona uma série de elementos, né? Raça, geração, posição social, drogas, claro, né? Que são empiricamente muito distintos, né? Ele fala, por exemplo, a dimensão das relações raciais inscrita nessa representação, ela tem uma lógica muito diferente da dimensão comercial do tráfico transnacional de drogas. Mas quando a gente fala violência urbana, a gente aciona tudo isso, né? E o ponto para nós, então, é perceber, de um lado, as diferenças empíricas que esses elementos têm. Quando eu falo de comércio de drogas, eu estou falando de um mercado, né? Quando eu falo de geração, eu estou falando de uma discussão dos grupos sociais, da migração, da família, de não sei o que. Isso me leva para temas muito diferentes. Então, o primeiro movimento é decompor essa representação empiricamente, estudar analiticamente, estudar empiricamente cada um desses temas, para depois a gente entender por quê, com que intenções, com que lógicas todas essas coisas se juntam nessa figura, né, negra, jovem, armada, negociando drogas, etc., né, que a gente imagina quando a gente está falando disso. Até porque, por exemplo, eu fiz pesquisa de campo durante 10 anos em favelas com muito tráfico de drogas e com baixíssimo índice de violência, ou seja, de uso da força, né? De uso da violência armada, etc. O tráfico de drogas em São Paulo passou os anos 2000 todo desarmado, né? No varejo, né? Ou seja, falar de tráfico de drogas em São Paulo não era falar de violência necessariamente, quando a gente decompõe analiticamente a coisa, né?
pensando violência como o uso da força, como faz o Machado, né? Agora, era falar de violência urbana nessa representação mais ampla, né? E aí a gente entende um monte de paradoxos produzidos por essa violência urbana, porque ao mesmo tempo que o tráfico em São Paulo nos anos 2000 se tornava cada vez menos violento, ele era mais criminalizado e se tornou crime hediondo e gerava cadeia muito longa para os seus operadores e etc. E isso para nós era... Para quem decompôs isso, é muito estranho, né? Pô, tá cada vez menos violento e cada vez mais criminalizado. Mas para a representação ampla de violência urbana é plenamente justificável. Tá traficando, tráfico é uma coisa horrorosa, é violento, essas pessoas são todas muito violentas. Isso envolve armas, isso envolve pessoas incivis que estão aí roubando a gente. Então, tem que criminalizar cada vez mais para a gente se fazer, pra gente se proteger, né? Por outro lado, a gente começa a entender por que na favela tem tanta resistência a qualquer tipo de ação daquilo que é chamado de segurança pública, né? Acabando de escrever um texto, vai sair nesse Le Monde Diplomatique aí, sobre, assim, pediram para escrever um texto muito curtinho sobre o nosso paradigma de segurança pública. O nosso paradigma é um equívoco total, né? Ao invés da gente promover proteção social e regulação pública dos mercados ilegais, a gente criminaliza o cara de base, né? Então, sei lá, tive a chance de estudar fora do Brasil e morei num bairro de imigrantes em Paris, que tinha muito tráfico de drogas. Mas não tinha uma polícia em cima do pequeno traficante que está ali na esquina vendendo haxixe, né? Esse cara ficava vendendo haxixe lá o ano inteiro. Eu passava, ele falava bom dia, boa tarde, boa noite, passava com a minha filha, voltava. Não tinha nada de violento, né? Não tinha nada de violência no tráfico de drogas lá. Não tinha repressão de base, né? Aqui não, né? O cara tá vendendo ali numa esquina, ele é preso, que o encarceramento nosso aqui no modelo paulista, né? Sobe alucinadamente, então você prende o cara, no dia seguinte tem um cara vendendo no lugar dele e um preso. Daí na outra semana tem 2 presos e um vendendo no lugar dele. Na terceira semana esse aqui saiu e tem 2 na esquina e 2 presos. A gente vai multiplicando o exército de trabalhadores da droga que são conhecidos como bandidos, né? Ou seja, a gente está produzindo crime, né? A nossa política de segurança é uma política de produção de marginais, de criminosos, né? Quem está olhando pelas periferias vê isso com muita clareza, né? Quem está olhando a partir da representação da violência urbana não vê. Acha que a cadeia tira alguém do crime. Acha que, né, que você prendeu a pessoa, então você vai recuperá-la. E a gente sabe, andando junto com essas pessoas, que não é isso que acontece, né? Então, o nosso paradigma é todo furado, né? A gente pensa a segurança pública como um tema, né? E a gente, justamente aquilo que eu estava falando, né? A gente quer fazer transversalidades, né? Um país que tem mais proteção social não precisa ter tanta segurança pública. Isso é meio básico, mas a gente tem que repetir, né? Ou assim, não, mas calma, tem gente que é ladrão mesmo, que é criminoso mesmo e tá ali produzindo violência. Tem esses mesmo, só que esses não são os molequinhos que estão ganhando R$300 para roubar um carro. Aí o combate é com inteligência e com legalização e com regulação pública e com outro tipo de repressão que você faz controle desse, e principalmente controle de mercados criminais, né? Então, sei lá, a lei do desmonte é uma estratégia muito melhor do que prender um monte de menino que rouba carro, né? Porque é o mercado do desmanche que está fazendo o menino roubar carro. Então, se você tenta diminuir o mercado do desmanche, fazer ficar mais difícil desmanchar um carro, fazer ficar mais difícil vender a autopeça roubada, etc., você vai evitar muito menino roubando carro no farol. E você não precisa criminalizar esse menino e acabar com a vida dele, né? Ele vai ter outras economias nas quais ele vai poder ser empregado, né? Em termos de pesquisa, eu acho muito importante ainda dizer que no nosso grupo, na nossa experiência e de certa forma nessa área mais etnográfica da sociologia, há uma discussão epistemológica muito importante também, que é basicamente a questão da validade do conhecimento, né? Eu acho que a discussão de saberes subalternos, a discussão do pós-colonial, etc.,
também está nessa mesma chave, mas eu acho que a gente faz isso de um jeito talvez mais pragmático e mais empírico mesmo. Ou seja, a gente pressupõe no nosso trabalho de campo que todo mundo é competente do ponto de vista cognitivo, reflexivo, racional, de saberes, de conhecimentos. Ou seja, a gente pressupõe que o nosso saber produzido aqui não é epistemologicamente superior ao saber do morador de rua, tá? Só para usar radicalmente essa oposição, né, entre alguma coisa que é civilizada, acadêmica, formal, bem articulada do ponto de vista argumentativo e etc., e uma fala muito doida de um morador de rua que está chapado, cheio de crack na cabeça e falando um monte de coisa. Tá? Arbitrariamente, a gente pressupõe que essas falas são válidas do ponto de vista do conhecimento, do saber, né? Que esse cara está dizendo algo que não é por acaso que ele está dizendo e não é sem sentido que ele está dizendo. E que o que ele está dizendo é parte dos saberes que se constroem na experiência de rua. Do mesmo jeito que o que nós dizemos é parte dos saberes que nós construímos na nossa experiência acadêmica, né? A dimensão da experiência é, portanto, a dimensão fundante do conhecimento, né? Para nós, para quem é etnógrafo, para quem trabalha nessa perspectiva. Ou seja, o que o cara que está preso na cadeia tem a dizer sobre a sociedade interessa para nós epistemologicamente. Não só o que ele tem a dizer sobre a própria vida dele, porque isso então nem se fala, né? Mas o que ele tem a dizer sobre a sociedade nos interessa. Por quê? Porque a gente rompeu radicalmente com o positivismo, né? Então, assim, a gente rompeu radicalmente com a ideia de que a sociedade é uma sociedade que a gente vai descobrir, fazendo descobertas racionais, e que ela essencialmente está ali esperando o nosso conhecimento avançar, evoluir, né? A gente trabalha muito com a ideia de que os conhecimentos são válidos porque a gente considera que epistemologicamente o mundo social ele é visto pelos seus agentes de modos muito distintos e que, portanto, olhando esse mundo, ele é múltiplo, super múltiplo, né? A referência teórica fundamental para mim é o Simmel, né? O Simmel vai brigar com o Weber, que já pensa, né, nas racionalidades de cada ator, etc. Ele vai brigar com o Weber dizendo, olha, a única coisa que eu divijo é que o Weber imputa algum sentido para a ação do ator. Ele próprio diz que o ator está fazendo uma ação racional, movida a fins, a valores e tal. E o Simmel vai dizer, isso não é possível, porque cada ator é competente de uma forma inacessível para o observador externo. E o que a gente tem que fazer, então, é observar os efeitos das ações, para dos efeitos das ações nós montarmos a nossa interpretação. Mas que, veja, não é a interpretação do ator, né? Então, assim, o pressuposto arbitrário é todo mundo é competente, todo mundo produz saber, produz conhecimento. De outro lado, o nosso saber nunca vai ser igual a daquele cara. Então, assim, não é que eu vou viver na favela e vou pensar como um favelado, né? É que eu vou viver na favela e a experiência de alteridade na favela vai me fazer compreender melhor as experiências que estão em jogo ali. Mas, de qualquer forma, a interpretação do sociólogo, do cientista social, ela não é verdade, né? Ela é, de fato, um quadro interpretativo. E a gente, portanto, admite que os nossos saberes, as nossas interpretações, elas são muito transitórias, elas são não só de médio alcance, a gente nunca vai produzir uma teoria do mundo, né? Mas elas são coisas que vão ficar datadas, porque isso é o momento em que a gente conseguiu compor essa interpretação com o tipo de experiência que a gente tinha, né? E esse, portanto, eu acho, né, que isso não é só nosso, acho que é de todo mundo, né? Mas isso faz com que a gente rompa um pouco com a ideia de que tem pessoas que são geniais e que tem pessoas que são toscas, sabe? Isso eu acho que é próprio do nosso mundo social, mas não pode ser do nosso mundo científico, né?
A gente acho que tem que trabalhar com o pressuposto básico de que todo mundo tem saberes e que a coleta desses saberes, levar a sério os saberes dos outros, nos faz avançar no conhecimento acadêmico, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente trabalha muito não só com material etnográfico para compor as nossas interpretações, mas também com uma série de outros saberes produzidos em contextos marginais, né? Então, por exemplo, a música é um material que a gente tem usado muitíssimo como material interpretativo analítico das periferias da cidade, por exemplo, né? Então, sei lá, um material que a gente estudou muito durante muitos anos já no grupo, já pelo menos uns 6 anos que a gente vem estudando isso, é o material dos Racionais MCs, né? O rap dos Racionais MCs e vários outros, mas não só. É um material interpretativo riquíssimo, descritivamente riquíssimo e que muitas vezes teve 10 anos antes em algumas interpretações que a universidade foi ter depois, né? Exemplar é a Queda do Homicídio, né? Que a gente foi montar o nosso quadro de interpretação em 2007, 8, 9 e os caras estavam cantando a Fórmula Mágica da Paz, falando sobre isso em 97, né? E muitas outras questões que estão anunciadas ali muito explicitamente, muito claramente, que a bibliografia vai levar mais tempo para usar. Ou seja, o pressuposto mais fundamental de que todos sabem, de que todos conhecem, né, que é um pressuposto arbitrário e eu diria até político, ele nos leva a considerar uma série de outros materiais interpretativos como materiais válidos, né? Então, assim, ao invés de eu ouvir a fala do pastor e considerar que a fala do pastor é ideológica, é falsa consciência e descartar da minha pesquisa por um pressuposto teórico mais normativo, eu vou dizer, não, a fala do pastor é conhecimento válido, relevante, real de mundo, desde a perspectiva dele, e ela vem crescendo em validade porque o mundo vai cada vez mais admitindo esses critérios de validação, né? Evolucionistas, E aí eu vou entendendo mais a mudança do mundo social que eu estou estudando, né? Não precisando concordar com a fala do pastor desde a minha perspectiva, né? Mas considerando-a válida no mundo, né? Tanto quanto a minha. Muitas vezes muito mais, né? Porque se a gente pensar discurso e poder, essas coisas vão estar muito disparatadas, né? O discurso do acadêmico, que poder ele tem, o discurso do pastor, que poder ele tem hoje, né? Esse é um ponto que eu considero muito central para a gente começar a falar em metodologia, né? Bom, eu queria agradecer muito a possibilidade dessa conversa com vocês. Eu com certeza falei muito mais do que vocês vão ouvir, porque eu extrapolei muito o tempo de fala. Mas eu queria agradecer muito a todo mundo que está produzindo esse material, dizer que é uma forma, eu acho muito legal, muito dialógica, né, da gente produzir também relação entre nós e trocar experiências de pesquisa. Me colocar também à disposição para quem está escutando, para a gente poder conversar, para poder falar. Entra no site do nosso grupo, manda uma mensagem para a gente poder se colocar em relação e fortalecer os laços de parceria, de pesquisa conjunta. Tá? Muito obrigado.